A verdadeira rocha, ela existe, ela é Jesus. Por isso, nós convidamos a todos que querem firmar a sua vida, né, a sua casa espiritual sobre a rocha, sobre Jesus. Hoje nós vamos meditar no Salmo 31. E ele começa assim: em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. E o comentário do bispo diz: tu és a minha rocha. Aqueles que estão aflitos encontram nas Escrituras apoio para clamar por socorro, justiça e livramento. A fé no Altíssimo e a fidelidade no seu caráter nos dão a convicção de que seremos ouvidos e protegidos por Ele. Deus é a rocha que fundamenta e sustenta a nossa vida. Por isso, quem nele se apoia não precisa temer a nada. E aí, continuando no 2, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Você sabe que quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, o que mais nós vamos encontrar são pessoas que vão querer se levantar contra nós. Situações que vão acontecer que a gente vai ficar até impressionado, mas é natural. A pessoa que busca Deus, a pessoa que tem Deus, tem o mundo inteiro contra ela. Por isso a necessidade dessa pessoa receber o Espírito Santo, para ela ter o próprio Deus morando dentro dela, habitando dentro dela e dando condições dela vencer todos os problemas aqui fora. Aí diz o 5, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Então, ele encomendou o espírito dele, né? Ele entregou o espírito dele, a alma dele nas mãos do Senhor Jesus, para que ele redimisse ela, de fato. Por que é preciso ser redimido, né? Resgatado? Porque nós nascemos no pecado, fruto dos erros, do pecado dos nossos pais, dos pais, até chegar a Adão e Eva. Então, todos nós estamos em meio ao pecado, mas foi o sangue do Senhor Jesus que nos redimiu dele, que nos salvou. O comentário do bispo diz o seguinte: nas tuas mãos. O salmista estava convicto de que o Senhor era o único, verdadeiro e soberano Deus. Sua vida estava pautada na confiança nele. Por isso entregou o seu espírito em suas mãos. O Senhor Jesus também usou essa expressão nos momentos finais de sua vida terrena, quando se sacrificou pela humanidade. Vamos conferir Lucas 23, 46? E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. O espírito que nós recebemos, ele volta para Deus. A alma, ela foi criada com eternidade. Porém, ela tem dois destinos: ou o céu, a eternidade com Deus, ou o inferno, a eternidade no lago de fogo e enxofre. Por isso que o Senhor Jesus, nos momentos finais, entregou o seu espírito. E dali então, a alma dele seguiu para o inferno, para resgatar a chave da morte e da vida das mãos de Satanás. Continuando, o comentário, essa confiança demonstrada pelo Messias e por Davi revela que eles sabiam a quem estava sendo entregue a sua alma e para onde estava indo. Mas aqueles que não possuem uma vida reta diante do Altíssimo, para que vão entregar a alma na hora da morte? É verdade. E você deve sempre refletir nesse aspecto da sua vida, para onde vai a sua alma, a todo instante, todos os dias. Porque o Senhor Jesus, ele sofreu, morreu, e ele ressuscitou com o objetivo: salvar a nossa alma, livrar nossa alma do tormento eterno. O 6. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu porém confio no Senhor. Verdade. A gente compreende o seguinte, o brilho desse mundo, ou os prazeres desse mundo, são as vaidades desse mundo. Então, é muito mais prazeroso as coisas desse mundo, que dá prazer à alma, que traz alegria à alma, mas que entristece o Espírito Santo. Então, não vale a pena.
é em vão essa tristeza que nós temos momentaneamente enquanto vivemos, porque depois que morrermos, a nossa alma vai sofrer eternamente. Mas se nós sacrificarmos a nossa alma para as vaidades, e aí nós vamos então ter o gozo eterno de paz com o Senhor Jesus. O 7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés no lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, e a minha alma e o meu ventre. Quantas pessoas às vezes vêm para o Senhor Jesus, né? Está na igreja e ela acha que nunca vai viver um momento de dificuldade, não vai passar por um momento de angústia, não vai passar por momentos difíceis. É engano. Porque olha só o que o salmista está dizendo, né? Ele está angustiado, está triste, os olhos dele cansados, com certeza chorando. Quer dizer, ele estava abatido por causa das coisas que estavam acontecendo com ele. No 10. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Então, ele estava dizendo que aquele pecado que ele havia consumido, estava consumindo ele também, gastando ele na tristeza, né? A iniquidade era o pecado que ele premeditou, fez e errou, caiu, se sentindo agora longe de Deus. No 11, fui opróbio, vergonha, entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. E é verdade. Você já percebeu que nos momentos de maior dor, nos momentos de maior tristeza, de maior angústia, a impressão que dá é que você está literalmente sozinho, não tem ninguém, né? Você liga para alguém, está ocupado, a pessoa não pode atender naquele momento, você literalmente fica só. Mas é o melhor momento para você ter uma experiência com Deus. Olha só o 13. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim. Intentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Olha só, apesar dele estar vivendo tudo isso, apesar dele estar vivendo o desprezo, né, das pessoas, ele se voltou para Deus. E aí aqui ele demonstra a confiança que ele tinha em Deus. A confiança, ela é movida pela fé. A fé que você tem na palavra de Deus, que é imutável. O 15, os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Então, ele não via méritos nenhum nele de ser salvo. Ele não via nenhuma condição nele de Deus salvá-lo, porque era um pecador. Mas ele falou, Senhor, salva-me pelas tuas misericórdias. Então, ele reconhecia os erros dele, sabia que não tinha perdão, mas ele apelou à misericórdia de Deus. Às vezes o ser humano ele é tão arrogante que ele acha que Deus tem que atendê-lo porque tem que atender, porque ele é um bom ser humano e ele tem que ser atendido, e não era assim. 17. Não me deixes confundido, quer dizer, envergonhado. Senhor, porque te tenho invocado, deixa confundido os ímpios e emudeça na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhas, a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha presença, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Quer dizer, ele pensava assim, olha, nem vou mais ser atendido. As pessoas me desprezaram, Deus também já não quer nada comigo.
mas ele viu que quando ele fez a sua oração, suplicando, talvez o último suspiro dele para Deus, ele percebeu que Deus havia atendido ele. Porque a paz, né? O 22, pois eu dizia na minha presença, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz da minha súplica, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Então, olha só o conselho que agora ele dá para todos que talvez a sua semelhança estão vivendo um momento de dificuldade, né? Porque cometeram um pecado, um deslize, e agora se sentem culpados, talvez até pensando, Deus já não me ouve. Ele está dizendo, Deus é fiel. E ele vai retribuir com abundância ao que usa, ele vai retribuir você pela sua fé, pela sua honestidade, pela sua entrega, né? E aí ele diz, ó, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Quer dizer, aquela pessoa arrogante, aquela pessoa que ela se acha melhor do que os outros, mesmo cometendo erro, ela acha que Deus tem que atender ela. Não, ela sabe, olha, Deus é fiel. Eu sou infiel, eu não mereço nada, mas Deus, pela sua fidelidade, tem feito isso. 24, esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor. Então, a força para você esperar alguma coisa, uma resposta, ou até mesmo a salvação, vem de Deus. É Ele quem nos fortalece para nos mantermos firmes até o final. Meditou neste salmo? Deus falou com você? Põe nos comentários também. Não esqueça de comentar, é importante eu saber o que Deus falou com você, porque eu aqui falando, estou falando que Deus falou comigo, né? Agora eu gostaria de ter um retorno seu também. Manda esse salmo para alguém e que Deus abençoe você.